Quem nunca caiu da cama ao acordar? Se apaixonou no balcão da lanchonete? Listou todos os crushes num caderninho? Quantos? Uns 2.000. Passou o dia correndo atrás de uma galinha? Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Quem nunca achou que a sua vida daria um filme? O cinema brasileiro é nosso. O Canal Brasil é nosso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ailton Monteiro. Eu escrevo um blog de cinema há 21 anos, o Diário de um Cinéfilo. Acho que alguns de vocês, eu sei que o Adilson acompanha ali já há um tempão, né? E eu acredito que eu fui um dos escolhidos para falar sobre o filme, porque eu acho que na época do lançamento do Canastra Suja, o filme dividiu a crítica, né? Então, teve algumas críticas negativas ao filme, né? Teve uma no jornal O Globo que foi bem marcante, né? Acho que do Rui Garnier e tudo. Então, a Andrea Ormond foi uma das que fizeram uma crítica bastante positiva do Canastra Suja. E eu também coloquei como um dos meus filmes favoritos, né, do ano de 2018, porque o filme ele foi lançado, teve uma exibição em 2016 no festival, não foi isso? E em 2018 foi o lançamento comercial, né? Então 2018 foi um ano fantástico, né? Foi o ano do Arábia, foi o ano do Café com Canela, do Ferrugem. Estava com uma série de... Mas aí eu não estou querendo puxar aqui a cola. Mas foi bastante marcante, né? Então, no caso do Canastra Suja, acho que o filme ele se destaca por trazer um tipo de tradição de drama misturado com comédia que a gente estava um pouco acostumado na época das dramatizações das obras do Nelson Rodrigues, né? Então tem todo esse contexto assim de drama e também muito senso de humor, né? Então a gente vê o filme dentro de uma sessão como essa, a gente vê muita gente rindo em vários momentos, né? Então até dá para comparar com a vida, inclusive, né? A gente às vezes está passando por situações muito difíceis, né? Mas quando a gente vê sob uma perspectiva lá do futuro, né? A gente é capaz de rir, né, daquilo que passou, né? E nada mais representativo disso do que a cena final do karaokê, né, da família, né, e tudo. É como se todas aquelas pistas falsas e toda aquela confusão, né, e o que acarretou na gravidez da menina, né,
fosse algo bem-vindo e positivo para aquela família, né? Que exagero, pai, para. O Lucas é um cara muito bacana. Bom, eu, na verdade, estou aqui mais para te ouvir, Ailton, porque quando eu assisti ao filme no lançamento, eu estou do lado da crítica que teve uma experiência não tão boa com o filme, né? E ao ler a sua crítica, que está publicada no catálogo, e ter a oportunidade de fazer essa revisão aqui hoje, né? Foi inclusive uma das maiores alegrias do convite de estar aqui participando do curta-circuito, porque o exercício da revisão ele é muito saudável para a gente que trabalha com a crítica de cinema, né? Inicialmente um filme que você não teve uma boa experiência no lançamento, dependendo da circunstância que você assistiu, né? Mais tarde pode ser que aquilo te atinja de uma outra forma, né? As imagens ganham uma outra dimensão. E lendo o seu texto, né, vendo ali as referências que você traz na sua análise, né, não só a questão do Nelson Rodrigues, mas também uma influência do John Cassavetes, né, na forma de filmar. Então eu acho que o filme ele ganhou eu tive uma outra experiência com ele hoje. Ainda assim, o tom áspero que você também pontua no seu texto continua sendo para mim o ponto de maior dificuldade, sabe? É até curioso, né, que a gente tenha essa experiência de rir em certos momentos e que o filme termine com essa catarse do karaokê, sendo que é um filme que trata de questões muito difíceis, né, muito difíceis e muito duras. E justamente nessas lacunas que a gente acaba navegando ali, né? Você até cita uma expressão, às cegas, né? Você fica meio às cegas durante o filme com essas questões que não são explicadas ou que as pessoas acham que é uma coisa e na verdade é outra. Você não ter as respostas ainda assim ao final do filme torna ainda a experiência muito difícil, né? A questão de como que essa gravidez da jovem autista se deu mesmo, a gente não tem uma noção exata do que se deu dentro daquela casa. Ainda assim, a gente termina o filme com a sensação de que houve de fato um estupro, né? Então é uma coisa muito dura, né? Muito, muito pesada mesmo para a gente lidar. A forma como o filho é tratado pelo pai, né? Aliás, os filhos, né? A presença desse pai ali, ainda que a gente chegue ao final do filme com uma revelação que não é a de que ele é um monstro maior do que se imaginava, ainda assim é um personagem muito complicado, né? Muito complexo. Então, essa aspereza toda ainda assim me deixa muito assim, sabe, como é uma sensação de repulsa que acredito que é proposital, né, da forma, dos temas que o filme está trabalhando e da forma como ele nos apresenta isso, todas essas questões, né, dessa família, mas, sabe, é uma dificuldade que eu ainda senti muito hoje, assim, entendeu? Ainda que na questão da forma do filme, né, nas opções estéticas, eu tenha tido uma experiência mais intrigante hoje, percebido mais algumas construções de planos mais interessantes, né? Então eu acho que houve um enriquecimento dessa experiência, desse contato, mas ao mesmo tempo ainda fico meio, sabe? Então acho que aqui é um bom lugar para a gente ter esse diálogo, né? E queria te ouvir mesmo assim a respeito das qualidades que você traz, né, que você enxerga no filme, que você com mais essa experiência com o filme, que mais que te saltou assim de positivo no filme? Pois é, na época que eu fui convidado para escrever sobre o filme, eu fui procurar ler algumas críticas e até entender um pouco
o que levou alguns críticos a jogarem pedra no filme, né? Enfim, sei que em determinadas críticas as comparações que surgiram com o cinema do John Cassavetes foi constante. E aí foi quando eu fui ver A Morte de um Bookmaker Chinês, né? Mais recentemente, este ano. E eu achei muito parecido, inclusive o uso do preto, né, começando, e a câmera nervosa, né? A câmera que você ele não tem um tipo de opção de, como é que a gente chama, um tipo de forma mais rígida, né? Então é mais livre mesmo. Eu ouvindo uma entrevista com o diretor, o Caio Só, sobre o primeiro filme que ele dirigiu, que se chama Seus Olhos Meus, ele conta que ele chegava a chutar o tripé do diretor de fotografia, né? O diretor de fotografia queria fazer uma coisa mais bonita e tudo, aí chutava o tripé, queria fazer uma coisa, câmera na mão, uma coisa mais moleque, não sei, moleque não é o termo adequado, né? E de acordo com o que eu vi da filmografia dele, esse é o quarto filme e também o quarto longa dele. O Canastra Suja é o que mais se parece com ele, justamente o primeiro filme, né? O segundo e o terceiro filme são adaptações de peças de teatro e são muito centrados na palavra, são muito centrados num tipo de registro que causa até estranheza para quem é espectador de um cinema de linguagem mais naturalista, né? E aí esse filme traz esse registro mais naturalista, ele não coloca na boca dos personagens palavras muito bonitas, né? Eles falam, procura ser o mais próximo possível da fala cotidiana, da fala que a gente está acostumado a ouvir, né? Sobre o personagem Tatu, que é o Davi, como é o nome do ator? Davi, esqueci como é que é o nome dele. Ele fugiu também aqui agora. Pois bem, é interessante que quando o filme começa, ele parece ser a figura mais forte dos personagens. É aquele cara que tem autoconfiança, né? É aquele cara que não está passando pelos mesmos problemas que aquela família que a gente está vendo, né? Está passando, supostamente, né? Então, e o filme acho que faz questão de colocá-lo como um caso à parte, como uma espécie mesmo de coringa, né? naquele jogo, né? E uma das graças do filme, mas que também algumas pessoas podem achar que é um problema, né? É justamente a quantidade de pistas falsas que ele vai soltando, né? Então, uma hora quem está grávida seria não sei como é o nome da personagem, da Bianca Bin, né? Na cabeça da gente é isso, né? Então, tudo vai mudando, né? À medida que as revelações vão surgindo, né? Como num jogo mesmo, um jogo de baralho, né? A forma como ele marca, né, esses capítulos com as cartas de baralho é bem interessante, né? Ele não mostra-se necessariamente quem são, não aponta, né, quem são as cartas, mas você infere, né? O rei, a rainha, né? Tem umas dicas, né? Mas olha, o que eu fiquei muito assim na minha memória da primeira vez que eu vi o filme foi esse aspecto rodriguiano mesmo. Me veio muito à cabeça Nelson Rodrigues quando eu assisti ao filme pela primeira vez. E se a gente pensar na forma do filme, né, as opções estéticas, eu acho que aqui a gente tem uma forma rodriguiana, né, uma estética rodriguiana. Acho que talvez seja algo bem próximo do que seria isso, apesar de o texto não ser uma adaptação
de Nelson Rodrigues, né? A gente tem várias, mas eu acho que aqui É um essa texto original, né? aproximação Do Caio Só. que é dramaturgo, se eu não me engano, né? Sim, eu não também. conheço os outros filmes dele, os filmes anteriores, mas me dá muito essa sensação mesmo de que é uma inspiração muito forte. E se você pensar, né, logo na abertura, quando você já é apresentado a uma pista falsa, né, de quem é aquele ponto de vista, né, aquela câmera que entra pela casa e vai mostrando os personagens, essa apresentação eu gosto muito dela porque ela é uma apresentação totalmente imagética. Você não tem diálogo nenhum ali, né? Você conhece os personagens, você conhece o clima daquela casa muito pesado, os aposentos, né? E tudo com esse plano sequência e tudo na imagem, né? Então é cinema, né? É cinema em estado bruto, né? Isso eu gosto muito. Também o que me chama a atenção no filme é como que na fotografia e na direção de arte esse tom áspero também está muito representado, né? Porque reflete esses sentimentos tão conflitantes, né? E ruins, né? Que estão transbordando ali daquela família, né? De cada membro ali, né? Essa raiva, essa revolta, frustração, né? Então esse tom bem cinza, né, que temos na fotografia, e você percebe como que essa casa ela é toda, né, os quartos não tem uma decoração, né, é uma coisa bem onde o filho dorme, então, né, parece que é uma despensa que é um quarto da bagunça, né? Você joga qualquer coisa ali e o filho está lá jogado também, né? Então a construção, né, das imagens eu gosto muito. Foi o que mais me chamou a atenção desta vez, sabe? Acho que é o que eu tenho de mais positivo assim com o filme. Sim, e no começo a gente é convidada a entrar na casa, conhecer a casa, né? Então a geografia, não sei se dá para chamar de geografia, da casa, né? E dos personagens, né? A princípio. E dessa vez, acho que foi a terceira vez que eu vi o filme, né? Fora algumas vezes que eu vi trechos separadamente, eu percebi que o filme deixa para o final o drama da personagem Maria, né? Da Adriana Esteves, né? Então, acho que primeiro ele vai apresentando o drama do Batista, que é alcoólatra, depois o drama do filho Pedro, né, que não estuda e não quer trabalhar qualquer trabalho e tudo. Então, o drama da menina, que ela tem atração pelo tatu, mas também ainda está dividida, está lá com o dentista, né, o chefe, pensando também no futuro, né? E só no quarto momento a gente vê o caso da Maria, né, que talvez seja a personagem que tem mais essa angústia, que é mais comumente vista. É uma dona de casa, né, que está cuidando de uma filha doente e tudo. Então tem aquele momento em que ela briga com o filho, né, depois de ter levado um esporro, né. Então aquele momento ali é um dos momentos mais bonitos da interpretação da Adriana Esteves no filme, né? Uma excelente atriz, né? Eu gosto muito dela aqui também. Eu gosto muito também daquele plano que tem alguma recorrência ao longo do filme, do corredor da casa, que você tem portas dentro de portas, né? Me dá uma sensação assim de que quanto mais você vai entrando naquela casa, naquela família, nos dramas ali, você vai descobrindo coisas, né? Acho que também é uma representação imagética, né? Cinematográfica também muito interessante, que o Caio Só traz, né? Ali junto com o diretor de fotografia, que é o Azul Serra. O Azul Serra, quem diria, né? Que é o diretor de fotografia dos filmes da Mônica, né?
que tem todo aquele colorido lindo, né? Bem diferente, né? Então aí as cores ele retira, né? Acho que ele retirou digitalmente, talvez, não sei como é que funcionou o processo né, de trabalho de direção de fotografia no filme. Se foi na pós-produção ou se desde o início funciona desse jeito, eu não sei, eu não saberia dizer. Agora, quando a gente chega ao final do filme, eu tenho a sensação de que o Tatu, se inicialmente ele parecia ser esse personagem, né, mais bem resolvido ali, né, o Tatu é o vizinho, né, o borracheiro ali, né, da rua. Ao final do filme eu tenho a sensação de que o filme é com quem ele é mais cruel, né? Ele é deixado ali na casa onde acontecem ali os encontros, né, onde ele é o Michê, ele tudo. O colega, né, é salvo ali, né, levado, e ele fica lá para acabar sendo, né, levando a pior ali, né, sendo repreendido. Aliás, Milene Cortaz, mais uma vez, né, numa excelente participação, né? Sou muito fã do Milene. E, poxa vida, né, a gente termina o filme com essa lacuna, né? Pô, então foi ele que foi lá na casa e estuprou a menina, né? Então, a gente pensar, né, que é o único personagem negro que temos ali no filme, e ele acabar, né, tendo esse percurso e sendo, né, o mais detonado assim, ali ao final do filme, eu também tenho questões com isso, sabe, da representação desse personagem, sem falar na questão assim de ser o cara, né, viril e tudo, né, o negro viril e tudo, que acaba sendo, né, com quem a mãe tem um caso, é por quem a menina tem também um interesse. Então, né, mas eu talvez não seja a melhor pessoa para me aprofundar nessas questões, mas me incomoda, sabe? Parece uma coisa mais problemática, eu diria, do filme. Mas, por outro lado, eu estive pensando lá no final, talvez a decisão de ser um personagem negro tenha a ver com a cor da pele da criança, como se fosse uma enfim, entende? Como se fosse uma busca por uma solução, não é assim? Ele pensou daquele jeito, mas eu sei que é problemático, né? Assim, de fato. Agora, uma das coisas que eu escrevi no texto, que eu sinto com relação ao filme, ao jeito como o diretor, como o criador trata os personagens, é como se o Caio Só, né, ou o criador, fosse uma espécie de Deus sádico, né, que gosta de brincar com a vida daqueles personagens, né, tudo. E tem sempre a questão da ironia do destino, né? A ironia do destino que também aparece no primeiro filme dele, no Teus Olhos Meus, né? Que tem sobre um caso de dois homens, né? Um mais velho e um mais novo, e aí tem uma revelação também no final, enfim, sem querer entregar muito. Então, o filme tem essas questões, né? Eu acharia muito interessante se o Caio Só estivesse aqui para, né, trazer, né, ver o que ele diria, né? Não, sem dúvida, né? Seria muito interessante, né? Estava previsto, né? Estava prevista a presença dele, infelizmente não foi possível, mas eu acho que a gente tem um espaço aqui para conversar com a plateia, tem perguntas, o microfone vai ser aberto em algum momento, porque eu acho que também seria interessante a gente ter esse diálogo com vocês, né, para a gente trazer outras questões e pensando sobre o que a gente viu aqui agora. Boa noite, Boa noite, meu nome é Adilson. Enfim, hoje a gente tem aí, eu estou um pouco rouco, eu estou um pouco gripado. A gente tem aí no palco dois críticos que eu admiro muito.
O Ailton, como ele disse, eu acompanho há muito tempo, e eu acho o Ailton um dos críticos mais sinceros que eu acho na crítica brasileira. Isso não quer dizer que eu concorde com ele, na maioria das vezes, né? Mas ele tem uma sinceridade no seu olhar sobre o seu objeto. Essa crítica sua, Ailton, por exemplo, eu não li. Mas eu, ao contrário, o filme me incomoda enormemente. Eu acho um filme racista, homofóbico, misógino. Acho um olhar sobre a periferia e sobre a miséria predatório. Enfim, eu acho que o filme ele tem uma construção interessante, ele se vale do talento dos atores. Mas para encobrir, para mim, uma visão muito equivocada, assim, no meu modo de ver, né? Eu acho, inclusive, quando vocês trazem Nelson Rodrigues, eu não vejo nada assim do Nelson Rodrigues ali, sabe? Nem o humor. Porque o Nelson Rodrigues, para mim, né, gente? Eu acho o Nelson Rodrigues, para além de ser um cronista da classe média ou do seu tempo, ele é muito engraçado, né? Quando eu leio O Casamento, por exemplo, eu morro de rir o tempo inteiro. Mas o Nelson Rodrigues, ainda que tenha essas questões todas que envolvem ele, de reacionário, de enfim, essas questões todas, até a graça no Nelson Rodrigues, ela está dentro da estrutura. Aqui eu vejo um pouco diferente. A graça aqui ela é construída, às vezes, para se rir dessas questões que eu falei, da misoginia, ou do racismo, ou da homofobia, enfim. Vou pegar um exemplo. O Bruno Barreto. O Bruno Barreto é um dos cineastas que enquadra mais nessa questão desse cinema da classe média, às vezes, inclusive, de quem controla a sociedade, de quem representa esse controle. Ao mesmo tempo, o Bruno Barreto é capaz de fazer um filme como Romance da Empregada, que é um dos filmes que eu mais gosto na vida, ainda que eu não gosto muito do cinema do Bruno Barreto, e que ali sim eu vejo um Nelson Rodrigues, e ali sim eu vejo naquela construção daquele trajetória da Fausta, né, que a Beth Faria faz, da miséria, né, que quer se salvar a qualquer preço, ali eu vejo um olhar não predatório da miséria. E que tem um humor também, mas que vem de dentro da estrutura, que é isso que eu estou tentando dizer sobre o Nelson Rodrigues. Aqui eu não acho. Aqui eu acho uma construção para, inclusive, fazer rir do próprio olhar misógino, racista, homofóbico, predatório da miséria. É um filme bem construído, claro, mas quando você fala da direção de arte, por exemplo, eu acho que a direção de arte, ela representa isso tudo que eu estou dizendo. Mas ela não, para mim, ela não reflete uma casa, por exemplo, gente. Se a gente for olhar socialmente, o morador de rua, por exemplo, até no espaço dele da rua, que é a casa dele, ele constrói ali uma harmonia de lar, nem que seja uma decoração. Ali naquela casa, naquela direção de arte, aquela casa não é uma casa, assim. E é engraçado que tem 3 mulheres, né? Ainda que seja uma pessoa com deficiência, mas não tem um cuidado, e eu estou falando das mulheres, que eu poderia falar do homem. Não estou querendo dizer que essa questão da mulher está direcionada à casa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que se ali se constrói um retrato mais duro do homem, as mulheres que estão em volta, seja a mãe, ou seja a filha, seja Adriana Esteves, ou seja a Bianca Bin, tem uma misoginia para cima delas tão grande na construção que está, inclusive, refletido na espacialidade delas da casa. Entende o que eu estou querendo dizer? Se você vê nos homens um embate entre eles, entre pai e filho, as mulheres, como elas são construídas ali, ele não dá um espaço de
de respiro nem para elas dentro da sua própria casa. É como se a casa fosse uma materialização da miséria, como a Adriana Esteves fala em algum momento, né? Vai buscar o seu caminho, porque isso aqui não vai dar em nada, né? Só que esse não dá em nada é uma construção de narrativa para justificar, para mim, esse olhar misógino, predatório, homofóbico, racista. Quando você fala que você, Renato, surpreende com o personagem do Tatu, que ele fica lá abandonado na casa, não sei o quê, é porque é uma visão racista mesmo, é um personagem negro objetificado. Não à toa, é o famoso negro de sunga branca, sabe? Então, assim, essa questão, nem no convencional, né, que fala assim, a mulher coloca aqui, faz uma decoração na casa, e esse é o papel da mulher, não sei, nem isso, não tem nenhuma casa dessas pessoas. Por quê? Porque, para mim, ela está justificando esse olhar predatório que é materializado, inclusive, na direção de arte, na fotografia, na câmera, nos planos. Enfim, é um filme bem executado? É. Você se envolve com o filme. Mas, ao mesmo tempo que eu estou envolvido com ele o tempo inteiro, a minha repulsa, ao contrário de você, Renato, não é uma repulsa do desconforto, é uma repulsa de indignação. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que eu gosto no filme é justamente essa coisa de ele me deixar com o pé atrás. Então, tem muitas obras que acabam me chamando a atenção e me atraindo por conta disso, né? Mas eu sei que eu fico sempre na dúvida, sobre o que o filme está dizendo, o que de problemático ele pode estar trazendo, né? E realmente eu acho que pode ser o caso do Canastra Suja, né? Ainda assim, na época que ele foi exibido, eu lamentei muito, porque esse é um tipo de filme que faria um sucesso de público, se tivesse uma propaganda, se tivesse um marketing, né, melhor e tudo. Então, quando ele passou em Fortaleza, ele ficou uma semana em cartaz. E isso foi uma realidade em praticamente todas as cidades do Brasil. E essa situação do filme, essa discussão também foi trazida para outros filmes brasileiros, né, que também amargam esse tipo de situação, né, de se tornar invisibilizado. Eu, quando falo o nome do filme para a maioria das pessoas não sabe nem que existe, não sabe o que se trata, acha estranho e tudo. Então, e a gente está falando de um filme que tem um tipo de estrutura que não é difícil, né? Não é um filme hermético, né? Mas é isso. Não, eu acredito, Adilson, que eu mais concordo com você do que discordo. Acho que você trouxe um olhar que dialoga muito assim, com a minha sensação com o filme, sabe? As dificuldades que eu tenho com ele, né? Mas certamente você tem uma dificuldade muito maior do que eu tenho com o filme, e acho que na sua fala isso ficou bem elucidado para mim, todos os problemas que você enxergou ali, né? Eu acredito que a questão da direção de arte é isso mesmo, e no seu caso ela acaba corroborando para essa visão que você tem do filme. Eu me baseei mais na questão técnica e na representação estética do que na recepção que eu tenho com ela, né? Mas eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra, no final das contas, né?
Então, acho que você está mais certo na sua análise do que a minha visão plenamente, aliás, limitadamente técnica, né, sobre a execução do filme, que acho que a gente acaba concordando nesse ponto, né, de que ela é bem feita. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme que é bem difícil, igual eu falei antes aqui. Acho que numa revisão a gente acaba tendo fazendo uma análise, né, mais assim, dos planos e tudo, e acaba vendo algumas qualidades, mas eu ainda continuo achando um filme muito difícil, né, muito difícil mesmo. E, enfim, eu acho que tem outras questões, né, que o Adilson trouxe aqui que também valem a pena ser discutidas, né, a questão da homofobia, da misoginia, né. Acho que se tiver mais alguém que quer falar sobre essas questões, eu acho que também é um lugar interessante aqui para a gente falar, né, onde que o filme mais incomoda, né, onde que ele mais espeta a gente. Eu não pude ver a sessão completamente, porque eu estava também fazendo os registros da sessão. Mas eu estudei cinema e tinha uma coisa que me incomodava muito nas experiências que eu tive. Eu estudei cinema já faz bastante tempo e eu acho que as pautas que o Adilson trouxe hoje são muito mais visíveis e aparentes do que já foram. Então, quando eu entrei, tipo, 2018... tudo isso estava ali, estava nos clássicos e estava em vários lugares, mas a realização sempre parecia ser algo maior. Tipo, isso é uma denúncia, como se fosse um cinema de denúncia. E aí eu pensei sobre isso na hora que o personagem do filho sai da quadra, irritado com o pai, e aí ele chama o cara de viado. O cara vai mexer com ele, ele chama de viado. E aí eu percebi que o público riu. E aí eu pensei, isso não é denúncia. De que forma isso está levantando uma crítica? Isso é um reforço de uma piada que não é uma piada, né? Tipo assim. E eu acho que por muito tempo foi uma piada. Então a gente fica num lugar também de relocalizar também as obras de acordo com o tempo passando, assim. Então aí quando eu assisto um filme assim eu penso, beleza. Quando você falou da relação dele com o Cassavetes, falei, massa. Uma boa observação, porque eu já tinha percebido essa câmera que persegue e tal. Então, a gente pode extrair alguma coisa do filme, mas eu me questiono mesmo assim, sobre o lugar desse cinema hoje em dia. Assim. Acaba sendo, para mim, um olhar assim, de um cinema um pouco datado, um pouco sádico. Sádico nesse lugar de pensar esses outros personagens e a forma como eles são representados ali. Tipo assim, não resolver um estupro é uma coisa séria, né? Então, assim... E aí eu acho que, quando a gente olha em relação a quem é o realizador, que eu não conheço ele, mas só pensando num recorte muito óbvio que é um homem. Isso quer dizer alguma coisa também, eu acho. Porque normalmente eu vejo esses problemas serem mais discutidos na hora de realizar, quando uma mulher está realizando. Porque, enfim, pela questão das vítimas dos abusos serem majoritariamente mulheres e uma parte homens gays também, eu acho, né? Homens gays, enfim. Mas, assim, eu fico me perguntando mesmo, assim, que se a denúncia acontece, né? Quando a gente trata os temas mais delicados, se a denúncia acontece ou se fica sádico, né? Tipo assim, de expor o público a passar por situações muito tensas, muito pesadas, e se não houver um debate pós-sessão, como fica isso, né? Esse debate pós-sessão, para mim, é importantíssimo por essa troca, né? Sempre vai ser, né? Mas eu fico pensando no filme em si enquanto um objeto assim que está ali e vai ser visto de diversas formas, assim, né? Com a capacidade de ter alguém que conduza uma reflexão ou não, né? Enfim, essa é a impressão que eu fico também desses filmes que abordam temas mais delicados, assim, desse cuidado. Sem dúvida.
Não, e, por exemplo, aquela sequência toda da mansão, eu acho que... Na verdade, assim, eu não tenho uma resposta. Teve alguns momentos aqui na sessão que eu ri, outros eu me senti constrangido, porque não fica muito claro para mim qual que é a intenção do diretor ali, porque me parece que em alguns momentos ele está buscando um alívio cômico, em outros ele está querendo demonstrar o desconforto que aquele rapaz está ali, né, sendo a primeira vez que ele está passando por essa experiência, né, tendo contato com aquelas pessoas e tudo, mas me dá uma sensação de que ali o filme tenta virar uma comédia, mas eu não me sinto confortável de rir, sabe? Parece que eu me sinto, o filme me impele a rir, mas eu não estou nesse lugar de rir, sabe? Então eu acho que também é uma sequência bem complicada, né? A forma como aqueles personagens são retratados, né? E as situações também. Então, é ali onde a gente vai ter o último contato com o personagem Tatu, né? É a última vez que a gente o vê no filme. Mas eu não sei, Adilson, eu acho que na minha fala talvez não tenha ficado claro, assim, não, na verdade não me surpreende. O que eu vejo é o percurso desse personagem, como que ele é apresentado no início, dando uma ideia de que ele é uma pessoa mais centrada, né, naquele universo de personagens ali, e ele acaba sendo engolido, né, por todas essas situações, e acaba sendo, de todos ali, o único que é punido, né? Então eu acho que isso, sem dúvida, é uma representação racista, né? Agora, não acho que é surpreendente, não. Talvez eu tenha falado algo que deu essa interpretação para você, mas eu acho bem trágico o percurso desse personagem, né? A gente está chegando perto do horário de ir embora, não é isso? Perto das 10h30, que acho que vai fechar aqui, né, o espaço. Alguém tem mais alguma coisa para trazer? Alguma questão? Não, Renata, é porque, na verdade, assim, aí quando você fala assim, o seu olhar é o certo, não, é só mais um olhar, né? Porque eu abri, inclusive, falando da importância que eu tenho em relação à crítica de vocês dois, né? E quando a gente fala assim, que eu estou avaliando a questão técnica, mas estética é ética, né? Então assim, para mim, o que... e não à toa o Tatu ali está com 2 brutamontes também negros, né? Enfim. Mas ali o que eu quero dizer, para mim, assim, agora só bem resumido, para mim a espacialidade da casa é o 3x4 do filme. Eu aprendi uma coisa maravilhosa, assim, Belo Horizonte hoje cada vez tem mais moradores de rua. E eu tenho, onde eu moro, uma relação com os moradores de rua, converso, enfim, fazem parte do meu dia a dia. E eu aprendi isso com uma criança que era uma moradora de rua, assim, porque um dia eu falei para ela, eu saí e falei para ela, não, mas vocês fizeram bagunça demais essa noite, vocês, de verdade, dessa vez, vocês abusaram. Aí ele virou para mim e falou assim, tão surpreendente, eu achei tão lindo, ele virou para mim e falou assim, os vizinhos reclamaram? Quando ele falou isso, ele não estava falando vizinho meu, vizinho dele. Porque ali é a casa dele. E é isso que eu estou querendo dizer, porque se vocês prestar atenção em muitos moradores de rua, inclusive, ele decora a sua casa. Tem moradores de rua que tem mesa, que tem... E ali, aquela casa, é um horror, gente. Aquela cozinha, aquilo tudo ali é um horror. Então, se a casa é o espaço do repouso do guerreiro, e que em formas de clichê estão inclusive relacionadas à mulher, que foi o que eu citei antes, nem isso está ali, entendeu? Então, se não tem uma casa que represente essa humanidade,
essa casa, para mim, é a metáfora da falta de humanidade do olhar para esses personagens. Como trata os gays ali, que são predatórios, mas que são gays, que são pessoas, como trata os negros, que são pessoas, como trata as mulheres. Então, para mim, pode ser um olhar imediato com uma certa facilidade, porque eu sou negro, porque eu sou gay, né, e eu sou periférico, mas eu não sou mulher, entendeu? E eu não sou hétero, mas isso não impede de eu ver a misoginia absurda ali, entendeu? Então, é só para complementar que não era isso não, assim, não é um não entendimento de vocês dois, assim. Isso aqui é só mais um olhar, que é o que eu estou falando para o Ailton. O Ailton é um crítico que ele fala o que ele acha, seja um filme cânone ou não, e essa sinceridade eu gosto muito. Mas não quer dizer que eu concorde. E muitas vezes eu discordo mesmo. Mas o olhar de vocês é válido, tão válido para mim, e como eu espero que a minha contribuição de olhar pode ser válida para vocês. Mas é só mais um olhar. Com certeza, Adilson. Mas a gente pode conversar aqui fora. É isso, então. A gente... Por causa do tempo, né, gente? Mas agradecer, né, a presença de todo mundo, agradecer o convite para participar aqui da sessão, estar aqui ao lado do Ailton e a gente poder bater esse papo. Também quero agradecer muito, assim, uma honra gigante, né, quando eu recebi o convite da André, né, que não está aqui com a gente, de ser bem recepcionado pela Daniela, e conhecer finalmente Belo Horizonte e estar ouvindo aqui o ponto de vista do ver o Adilson, que eu já conheço já há tanto tempo aqui, ouvir a fala dele e aprendendo também com ele, não tem preço. Valeu.